E caso que sentiu vontade daquela regada, que tu viu assim, puta, isso aqui é muito pra mim, isso aqui é muito cruel, isso aqui não vai dar. Não, de crueldade nem tanto, mas esse meu primeiro local pelo DHPP, aquele lá que eu comentei, que eu cheguei lá foi o meu segundo plantão, né, no DHPP. O primeiro não tinha acontecido, a gente tinha zerado, fui pra casa achando que tava tudo bem. Foi um caso que aconteceu lá no Morumbi, num domingo à noite. Era uma quadrilha de assaltantes que assaltavam mansões, lá do Morumbi. Eles eram assim fortemente armados, assim, com carros blindados, com fuzil. Eles estavam sendo investigados. A polícia civil conseguiu chegar neles e conseguiu saber que eles provavelmente naquele dia iriam cometer um crime ali. E sabiam que eles estariam de fuzil, de colete, muita munição. E aí, conclusão, eram 10 criminosos. Talvez fossem mais, eu não sei se tinha mais, mas assim, houve o confronto ali com as equipes operacionais ali da Polícia Civil e acabaram 10 criminosos morrendo. Então esse foi o meu primeiro caso pelo DHPP. Eu cheguei no local, tinham 10 corpos. Cara. E fazia, né, como eu comentei, fazia anos que eu não fazia local de crime. Isso foi em 2017. Fazia 5 anos que eu não via um cadáver. E assim, não que ver um cadáver seria um problema, mas fazia 5 anos que eu não praticava os procedimentos de um local de crime contra a vida. E eu peguei logo de cara 10. Como é que é quando é uma zona assim, praticamente uma zona de guerra? O que tu tem que fazer? Então, eu tenho que tentar, na medida do possível. É lógico que assim, que fica muito difícil, assim, tentar individualizar as condutas, sabe? O que cada um ali fez. Por exemplo, se tem uma quantidade de estojos aqui e uma quantidade isolada ali, pode ser que aqui seja um atirador e aqui seja outro atirador, sabe? Tentar individualizar as condutas, o que cada um fez ali. Tentar determinar de que lado para que lado foram. Tinham perfurações nos carros, né? Eles estavam apesar de estar com o carro blindado, chega uma hora que a blindagem não segura mais, né? A polícia também estava de fuzil, então foi fuzil e fuzil, assim. Por sorte, nesse dia, eu tive que ligar pro meu chefe. Meu chefe tinha me avisado, né? O dia que você pegar um caso aqui, com certeza você vai pegar vai ter caso de repercussão, vai ter caso complicado, vai ter caso que vai ter pressão. Então, assim, eu preciso ficar sabendo desses casos quando eles entrarem. Porque ele vai ser cobrado, vão perguntar para ele, aí, como é que tá esse caso, como é que tá o laudo, como é que foi o local. Então, nesse dia eu liguei pro meu chefe, ele mandou o colega que estava no sobreaviso, que é o perito, o Ricardo Salada, né, que é inclusive o perito do caso Matsunaga e tal, e ele me ajudou lá, porque nesse dia eu pensei assim, puta que pariu, eu devia ter me aposentado lá atrás. O que eu vim fazer aqui? Não, sério, porque eu fiquei logo de cara, assim, nesse dia, assim, eu fiquei falei, cara, por onde eu começo? Mas aí, né, ele me ajudou e aí eu consegui desenvolver, mas eu demorei 3 semanas para fazer aquele laudo. Foi um laudo de quase 200 páginas. Cara. E eu tinha mais de 1000 fotos para usar, né? Obviamente você não usa todas, né? Não tem como. E então, naquelas 3 semanas ali que eu fiquei fazendo aquele laudo, eu não deixei de fazer plantão. E não deixou de entrar casos novos. Mas aí, com o tempo, nessas 3 semanas, eu fui vendo assim, falei assim, não é todo dia que isso acontece, né? Então eu comecei a ver que foi um puta azar, né? Eu peguei um caso desse tamanho no meu primeiro plantão. Não é todo dia que isso vai acontecer, não é uma coisa rotineira. E aí eu fui me acalmando, assim, mas eu fiquei alguns 2 dias, assim, pensando assim, puta, o que eu tô fazendo aqui, meu? Como é que, nesse caso, que tu tenha o relato dos policiais que venceram a batalha, tu conversa com eles quando tu chega lá pra fazer a perícia ou tu não pode ouvir eles? Não, eu posso, mas não tem necessidade.
Eu acabei ouvindo depois, né? Porque eles foram pro DHPP, foram ouvidos, né? Então, assim, eu tô lá também, eu escutei, mas isso não influencia o trabalho no local de crime. Essa é a questão, uma coisa que tem que ficar bem clara, assim, para todo mundo que pensa na perícia. Existem estados em que a perícia se desvinculou totalmente da Polícia Civil, assim, estados onde o órgão pericial, os peritos deixaram de ser polícia, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. Eles não são policiais mais. Não tem nem o porte, nem tem nem porte de arma funcional. O cara, ele tem que pedir um porte de arma que nem qualquer pessoa. Tem que comprar a própria arma, ele deixou de ser policial. Existem estados como o Rio de Janeiro, onde o perito criminal ele é uma carreira como qualquer outra da Polícia Civil, é subordinado a um delegado de polícia, o chefe, ele responde ao mesmo delegado geral de polícia, como todos os outros policiais, e existem estados que estão numa situação mista, como é São Paulo, Goiás. Nós continuamos sendo policiais civis, a arma da Polícia Civil, faz academia de polícia da Polícia Civil, a mesma corregedoria da Polícia Civil, mas a gente está dentro administrativamente de uma estrutura que é comandada ou por perito criminal ou por médico legista. Então, assim, a gente é um policial civil, mas que a gente acaba não estando diretamente subordinado a um delegado de polícia. A gente não responde diretamente ao delegado geral de polícia. A gente responde ao superintendente da polícia científica. Mas não deixa de ser policial civil. Está administrativamente dentro dessa estrutura que tem verba própria. Mas não tem uma academia, a academia de polícia da Polícia Civil, a corregedoria da Polícia Civil. Então, isso dá uma certa separada, assim. O perito ele é autônomo, ele tem autonomia em qualquer estado, independentemente de ser polícia ou não ser polícia. No local de crime, o local de crime é do perito criminal, é o delegado de polícia que vai pedir a perícia. A gente não pode ir fazer a perícia porque quer. Sim. Tipo, viu no Datena, vou lá ver. Exatamente. Vim no Datena, vou lá fazer. Não, é um delegado de perícia que tem que requisitar, mas o perito criminal ele tem autonomia para, a partir do momento que ele é requisitado, ele levar o tempo que for necessário. Se eu achar que o local de crime precisa ficar preservado para amanhã, precisa ficar preservado um mês, ele vai ficar lá preservado um mês, vai ficar o tempo que for necessário para eu terminar minha perícia. Eu não sofro influências, ninguém fala para mim, ó, faz assim ou faz assado. Isso é uma coisa que não acontece independentemente dos estados aonde você, como o Rio de Janeiro, que você está totalmente dentro da estrutura, como Santa Catarina, por exemplo, que tá totalmente separado, ou como São Paulo, que está mais ou menos separado, o local de crime é do perito. Então, eu até posso ouvir as pessoas, ouvir o que eles estão falando, mas aquilo não pode me influenciar. Sabe? Eu te pergunto isso porque eu imagino que se tu chega nessa cena, é mais fácil perguntar pro cara que acabou de ganhar essa batalha, por isso ele policial, sim, né? Tá, o que aconteceu? Onde é que o cara tava? O que ele tava fazendo? Então, mas não pode fazer isso. Então, geralmente, os policiais que participam da batalha, da ação, eles não estão ali mais. Ah, tá. Entendeu? Eles já foram, ou eles estão na delegacia, entendi. Ou eles já foram lá pro DHPP para começar a ser ouvidos. Saquei. Dificilmente eles estão no local de crime. Entendeu? O mais comum é eles estarem já sendo ouvidos nos procedimentos de polícia judiciária, né?